Quem vive casta e santamente, é templo do Espírito Santo. Sem a minha vontade, a virtude nada sofrerá. Olá, seja bem-vindo ao canal. Neste vídeo, iremos contar a história de Santa Luzia, a santa protetora dos olhos. Santa Luzia nasceu no ano de 280, numa cidade italiana chamada Siracusa. Nasceu numa nobre família cristã, porém, em uma época em que os cristãos eram duramente perseguidos pelo Império Romano. O pai de Santa Luzia faleceu quando ela ainda era uma criança. Luzia foi então criada pela mãe, que a educou na fé cristã, aprendendo os ensinamentos de Jesus Cristo, principalmente o de amor ao próximo. E desde cedo, a jovem santa já apresentava uma grande convicção cristã, o que a fez consagrar-se secretamente a Jesus Cristo, oferecendo a sua virgindade perpétua. No entanto, a mãe de Luzia tinha outros planos para a filha. Ela desejava que Luzia se casasse. E já tinha até um pretendente para a filha. Era um jovem pagão, pertencente a uma influente família local. Mas como secretamente Luzia já se considerava prometida a Cristo, ela não gostou nada da ideia de casamento. Mas para não desapontar a mãe que tanto amava, ela pediu um tempo para pensar. Neste mesmo período, a mãe de Luzia ficou gravemente doente. Ela sofria de fortes hemorragias internas. Já tinha procurado até vários médicos, mas nenhum conseguiu curá-la. Preocupada com a saúde da mãe, Luzia teve a ideia de levá-la para visitar o túmulo de Santa Ágata. Ela acreditava que se a mãe apenas colocasse a mão sobre o túmulo da mártir, ficaria curada. Muito fraca por causa da doença, mas vendo a convicção da filha, ela aceitou fazer a peregrinação até o túmulo de Santa Ágata, que ficava na cidade de Catânia, e então as duas partiram até a cidade da santa. E chegando lá, enquanto a mãe de Luzia estava no túmulo da santa, Santa Ágata apareceu a Luzia e disse: Luzia, por que pedes a mim o que você mesma pode conseguir para sua mãe? Por causa de sua fé, sua mãe já está curada. E assim como a cidade de Catânia foi beatificada por mim, assim também através de ti será salva a cidade de Siracusa. Luzia então foi até a mãe e falou: Minha mãe, pela intercessão de Santa Ágata, Jesus te curou. Neste momento, a mãe de Luzia sentiu que as forças voltavam. E realmente ficou curada. Depois desse episódio, Luzia falou para a mãe que não iria se casar, pois estava consagrada a Jesus Cristo, a quem prometeu virgindade perpétua. Ela ainda disse que todos os bens que tinha, iria doar aos necessitados. E feliz por o que tinha acabado de acontecer, a mãe de Luzia contentemente aceitou o desejo da filha. E assim fizeram. No entanto, quem não gostou nada da história foi o pretendente de Luzia. Ele imaginava que iria se casar com ela, e acreditava que a riqueza da família de Luzia um dia seria dele. Ao descobrir que Luzia e a mãe estavam distribuindo todos os bens aos necessitados, ele ficou inconformado e furioso. Foi denunciar Luzia a Pascásio, o prefeito de Siracusa. Pascásio já havia recebido ordem do imperador Diocleciano para punir exemplarmente qualquer cristão que fosse descoberto. Luzia então foi capturada a mando de Pascásio, e persuadida a se converter aos deuses pagãos. Mas como ela se recusou, alegando que só existia um verdadeiro Deus, ela foi levada a julgamento, e condenada. Como ela dava total importância para a virgindade, e ao amor a Jesus Cristo, a condenação de Luzia foi que ela fosse levada a um prostíbulo. Mas na hora que foram levar a jovem santa, ela disse: Quem vive casta e santamente, é templo do Espírito Santo. Sem a minha vontade, a virtude nada sofrerá. Neste momento, o corpo de Luzia tornou-se tão pesado que dezenas de soldados não conseguiram movê-la do lugar. Eles tentaram de tudo, usaram até juntas de bois, mas foi em vão. A jovem santa permanecia firme como uma rocha. Envergonhado e furioso, Pascásio ordenou que colocassem fogo nela. Arremessaram até azeite fervendo sobre Luzia, mas dano algum aconteceu a ela. Segundo a antiga tradição oral, em determinada ocasião, Pascásio, vendo que nada conseguia com a jovem através da força,
Resolveu apelar para a chantagem emocional. Ele perguntou para Luzia: se ela tem tanto amor pelos semelhantes, como poderia abandonar o noivo que tanto a amava? E então Luzia perguntou para o rapaz o porquê dele a querer tanto. Ele respondeu que era porque ela era linda, a mais bela das mulheres. E então Luzia perguntou: o que é que ele via nela de tão especial? O rapaz respondeu: seus olhos. Eu não consigo resistir ao brilho dos seus olhos. Neste momento, Luzia arrancou os próprios olhos, entregou para o rapaz e disse: já que os meus olhos tanto te encantam, pode ficar com eles. No mesmo instante, os olhos da santa foram restituídos, ainda mais belos do que os primeiros. Furioso e percebendo que nada iria convencer Luzia a se converter ao paganismo, o governante ordenou que ela fosse assassinada. E assim, a jovem foi martirizada, sendo morta através de decapitação. Era dia 13 de dezembro do ano 304. Quando isso aconteceu. Posteriormente, alguns cristãos recolheram o corpo da santa e a sepultaram nas catacumbas da cidade. Rapidamente a fama da jovem santa se espalhou por toda a Europa e posteriormente para o resto do mundo, sendo conhecida e venerada como a Santa Protetora dos Olhos. Por muito tempo, a história de Santa Luzia era conhecida somente através da tradição oral, mas finalmente em 1894, o martírio de Santa Luzia foi devidamente confirmado. Nesta data, foi encontrado um sepulcro localizado na cidade de Siracusa, o qual trazia a inscrição com o nome da mártir. E assim, finalmente foi confirmada a antiga tradição sobre a morte de Luzia, ocorrida no início do século IV. E atualmente, o corpo da santa, ainda parcialmente incorrupto, encontra-se na Catedral de Veneza, na Itália. Finalizaremos com esta pequena oração dedicada a Santa Luzia. Ó minha querida Santa Virgem de Siracusa, vós que mantiveste a fé e a confiança em Deus, mesmo tendo passado por terríveis sofrimentos, ajudai-me a não duvidar da proteção divina. Defendei-me da cegueira, não somente física, mas também espiritual, e atendei este meu pedido. Conservai a luz dos meus olhos, para que eu tenha a força de mantê-los sempre abertos para a verdade e justiça, e para que possa contemplar as maravilhas do universo, o brilho do sol e o sorriso das crianças. Ó, minha querida Santa Luzia, agradeço-te por teres ouvido a minha súplica. Santa Luzia, rogai por nós. Amém. Muito obrigado por assistir. Fiquem todos com Deus. Se gostou, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo.